Galera, primeiramente seja bem-vindo aqui ao nosso canal de reacts, né, sobre o Flamengo. Infelizmente, mais uma derrota vergonhosa, mais um problema que nós flamenguistas temos que enfrentar, né, com esse time bilionário, que não era para a gente estar passando o que a gente está passando agora. E infelizmente, bizarro. Vamos aqui, galera, acompanhar agora o que o pessoal da Jovem Pan tem a dizer, né, sobre esse jogo de hoje. Vamos aí, galera, primeiramente dar todos os direitos, os direitos autorais, tudo para eles, porque a gente está só reagindo aqui, né, galera, para ver o que eles têm para dizer. E vão lá, galera, dá uma força para eles, se inscreve no canal deles, deixa o like e também no nosso canal aqui, porque é o que ajuda a crescer, chegar, espalhar. Nós estamos começando agora esse canal, mas com muita humildade a gente vai chegar lá na frente e um dia ser reconhecido aqui nessa plataforma. Então, mas sem mais palavras, sem delongas, vamos dar início aqui à reação. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre o nosso Mengão, né? Gosto de ter a razão e eu quero ver. Eu tô vendo o Vamp olhando pra mim, eu tô vendo o Bruno Prado, o Souza tá aqui com a gente, porque quando eu falei que o Santos tava suando uma baita de uma enganação nesse time do Flamengo, que é isso? É goleiro da seleção olímpica, que é isso? Foi bem no Atlético Paranaense. Agora tem que enxergar que o cara não tem culhão pra ser goleiro do Flamengo. Não tem. Não para. Vocês acham que o Santos está indo bem? Na minha opinião, o Santos não era para estar no Flamengo. No máximo, um bom reserva. Essa diretoria do Flamengo tem que tomar muito cuidado, porque eles estão esquecendo que temos que reforçar setores primordiais. Enquanto isso, a galera estão só pedindo: precisamos trocar técnico, precisamos melhorar esse futebol. Mas o nosso time envelhece, o nosso time foram trocadas algumas peças que não estão correspondendo, galera. Não estamos. Vamos aqui de volta para a reação deles, mas deixa aí no comentário a opinião de vocês. Para de falhar. Hoje, mais uma vez, ele falhou. Não decide jogo nenhum. Vale a pena a gente deixar isso claro. Nenhum jogo ele decide. Ah, não. Pegou um pênalti. Pegou contra o Al-Ahly, quando já não valia nada. Aí ele pegou. Aí ele pegou pênalti. O Santos não pode ser o goleiro titular do Flamengo. Já tá mais do que na cara isso. Nem sangue para ser goleiro titular do Flamengo ele tem. Porque ele falha, ele continua com a mesma cara. Ele faz uma defesa, ele continua com a mesma cara. Eu falo isso sempre. O Dida podia. Porque o Dida era o cara, irmão. O Dida agarrava muito. Ele podia ser aquele cara meio sem sangue. De não ter reação, pegava o pênalti, não reagia. Agora, o Santos não para de falhar em um jogo sequer, não sai do gol, é inseguro e o Flamengo perdeu pro Atlético Paranaense de virada na Arena da Baixada. A gente vai falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o São Paulo. Como é que a gente tá, Gabrielzinho? Fala no meu ouvido pra gente saber e vamos ver agora a situação desses dois jogos. O São Paulo ainda não acabou, então a gente pode falar sobre o Flamengo. Bruno Prado, que falar do jogo do Flamengo? E outra, sou só eu que estou indignado com a fase do Santos, porque me desculpa, é um goleiro caro, foi comprado caro, ganha salário alto e não agarra nada com a camisa do Flamengo. Boa noite, Pilharo, boa noite a todos. Não, indignado eu não tô, não. Isso aí não é problema meu. Eu não estou indignado. Mas não tá bem, não. O primeiro gol do Atlético, O problema, galera, também é que a gente não consegue apontar um culpado só, porque o time não está demonstrando aquela garra, aquela vontade, aquela ganância de vitória. Então, como a gente vai culpar só um jogador que por causa de tudo isso, esse aglomerado de acontecimento, a gente está acabando a baixar o rendimento, e esse rendimento baixo, galera, atrapalha muitos jogadores a desenvolver seu futebol. O Santos mesmo, eu acho que se o time tivesse uma fase melhor, talvez ele poderia estar com uma confiança melhor e rendendo um pouquinho mais. Mas eu não acho que ele seja titular do Flamengo, não.
Mas vamos dar continuação aqui. Ele falhou no gol do Vitor Roque, o gol de empate. Ele não está numa boa fase, ele não tá bem não. E aí erra e perde confiança. No outro jogo tem a tendência de errar de novo. Aí depois ele saiu machucado, né? Tomou uma joelhada no rosto, saiu machucado no final do jogo. Então, mas ele foi mal no jogo. Ele não está bem, não está num bom momento o goleiro do Flamengo. A derrota na Arena da Baixada, ela não é uma derrota anormal para qualquer time. O Palmeiras mesmo, ano passado, perdeu lá e foi eliminado da Libertadores, perdeu na semifinal. O jogo na Arena, acho que nenhum time conta com os 3 pontos na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. É sempre um adversário difícil. É que o Flamengo, ele começa o campeonato com uma pontuação mais... Mas tem um porém, né? O Atlético Paranaense dos outros anos, ano passado, ano retrasado, estava muito lá em cima. Esse Atlético Paranaense de hoje não pareceu ser tão bom assim não, tá? Igual aquele Atlético Paranaense que jogou contra o Flamengo na final da Libertadores. O Flamengo perdeu para ele mesmo. Porque o Atlético, ele achou um gol. Vamos ver a reação deles, né? É mais interessante. Baixa, né? O Flamengo, por enquanto, está com 3 pontos em 4 rodadas. Ganhou um jogo, perdeu 3 no Campeonato Brasileiro. É um time que entra no Brasileiro pensando em lutar pelo título, como ganhou 2 recentemente, ganhou Libertadores. Então o Flamengo entra nas competições pensando em lutar pelo título e começa mal. É um campeonato que, se você começa mal, isso pode ficar difícil de reverter. Claro que hoje foi a 4ª rodada, tem mais 34. Mas você tem, como adversário nos últimos anos, tem sido o Palmeiras. O Palmeiras é um time que perde muito pouco. O Palmeiras joga daqui a pouco em Goiânia contra o Goiás, se vencer vai a 10. Abre 7. Ok, 4 rodadas apenas, mas é um time que perde pouco. Ano passado foi assim, o Flamengo começou mal, o Palmeiras abriu distância e depois não deu para pegar mais. Então o Flamengo tem que pontuar rápido no campeonato. Me desculpa, não vou jogar a culpa pro Sampaoli, tá? Não tem por que jogar a culpa pro Sampaoli, mas é mais um papelão do Flamengo no ano. É mais um papelão do Flamengo no ano, porque eu parei para ver aqui a tabela agora, o Flamengo está a uma posição da zona do rebaixamento. É isso mesmo, a maior folha salarial do Brasil, 35 milhões de reais a folha salarial, e o Flamengo, nesse momento, depois de ter perdido para o Al Hilal em semifinal de Mundial, depois de ter perdido para o Independente Del Valle em final de Recopa Sul-Americana, depois de ter levado de 4 do Fluminense na final do Campeonato Carioca, está a uma posição da zona de rebaixamento. E lembrando, Goiás joga ainda e Corinthians joga ainda. Se os dois vencerem, passam o Flamengo e o Flamengo vai para a zona do rebaixamento. Então, velho Vamp, eu acho um papelão desse Flamengo, mais um papelão desse Flamengo no começo dessa temporada, Vamp. Boa noite, Pilhado, Bruno, boa noite, Souza, boa noite a todos, né? A expectativa para a temporada do Flamengo, né? Quando termina o ano, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, aí não renova com o Dorival, aí vem uma programação muito ruim para o Mundial. Eu acho que a preparação foi muito tempo de férias, sabendo que tinha um Mundial em fevereiro, deram 42 dias, né? Para os jogadores. Aí você perde, pelo menos a lógica de chegar na final do Mundial para enfrentar a equipe do Real Madrid. É eliminado na semifinal. O Campeonato Carioca perde daquela forma como foi. Né? No segundo jogo, o Fluminense virando o resultado, goleando. Perde a Supercopa, que para mim esse negócio de Supercopa aí não é que segura o time. Né? Perdeu o Palmeiras, perdeu a Recopa, né? Recopa Sul-Americana. Sim, o Del Valle. O Del Valle. E aí você começa o brasileiro, eu estava conversando com o Bruno aqui, Souza. Começa o brasileiro, com onde o grande rival, o atual campeão brasileiro, é o Palmeiras. O Flamengo perdendo hoje, o Palmeiras ganhando, já abre 7 pontos, né? Vai a 10. Quer dizer, o Palmeiras deve também fazer as contas do outro lado e dizer assim, o grande favorito comigo é o Flamengo, já está ficando para trás. Né? Contrato de São Paulo, o Vitor Pereira já foi embora. Só que tem uma hora que você tem que cobrar os jogadores, né? Os últimos jogos, o Flamengo ganhou de 8, de que não tinha que ganhar no Maringá. Ganhou do Curitiba, que está na zona de rebaixamento, é o último. Curitiba que nem classificou entre os 4 lá para fazer a semifinal do Campeonato Paranaense. E empatou com o Racing, perdeu foi no Nublense que ele perdeu? Ganhou do Nublense, perdeu do Alcas. Alcas é muito resultado ruim.
com um plantel, como você falou, de 30 milhões. E aí não vem me dizer que só treinador não. Todo mundo agora só bota na conta do treinador. É isso, é muito resultado ruim. A gente vai falar ainda do São Paulo, que ganhou do Internacional hoje. Agora, ô Souza, você também fala na lata. Me desculpa, primeiro, obrigado por estar de novo aqui. Que honra estar te recebendo de novo no Canela. Fala, Souza! Agora, é um brincalhão, né? O torcedor do Flamengo que hoje for falar que o Flamengo não é uma vergonha nesse começo de temporada. Com certeza. Porque eu listei aqui os fracassos. E me desculpa, é o elenco, é o que o Vamp falou, não dá pra culpar o Sampaoli ainda. Então vamos culpar o elenco e vamos culpar a diretoria. Porque o Bruno mesmo deixou claro, jogou bem o primeiro tempo, caiu no segundo. Sempre esse negócio de cair no segundo tempo. Por quê? Por que os outros times têm mais disposição que o Flamengo? Por que os outros times têm mais sangue no olho que o Flamengo? Então, será que é porque teve 42 dias de férias? Foi a 11ª derrota no ano. 11ª derrota no ano. O Palmeiras, que a gente vê como grande concorrente do Flamengo, tem duas. O Palmeiras O time reserva na altitude. O Palmeiras tem 2 derrotas no ano. O Flamengo já tem 11. Me desculpa, pra mim, uma vergonha a situação que o Flamengo vive hoje. E mais uma derrota, e mais uma vez com falhas. E depois a gente vai falar do Santos. O Santos que me aguarde, porque, meu Deus do céu. Fala, Souzinho. Então, boa noite, né? Prazer estar com vocês de novo. E assim, se eu fosse credenciar o Flamengo, eu diria que o Flamengo hoje é o Corinthians do Rio de Janeiro, né? É uma bagunça, essa é a verdade, uma bagunça. Olha só. Na verdade, pô, ninguém troca de quatro treinadores em menos de 6 meses de campeonato, ou 6 meses do ano. O Flamengo começa com um treinador ganhando tudo, né? Termina o ano com um treinador ganhando tudo, e aí vem a diretoria do Flamengo e troca tudo. Eu particularmente, é claro, né, o jogador tem bastante culpa, mas eu colocaria tudo isso, todo esse crédito dessa mal fase do Flamengo na diretoria. Eu acho que a diretoria é a principal culpada disso tudo. Mas elenco também. Não, tudo bem. Eu sou um que eu ataco pra caramba a diretoria, tem que questionar mesmo, mas o elenco também. Tudo bem. O atleta, ele tem uma parcela de culpa, e não é pouca não, ela tem, mas assim, você não pode trocar treinador, está dando certo. O Flamengo não é a primeira vez que faz isso, Vamp. Não é a primeira vez. Como é que eu tenho um treinador que ganho, eu troco ele pelo que perdeu? Aí, E agora, que resultado você quer que ganhou, veio tá ajeitando São Paulo. A única coisa que assim que eu não concordo, que é que quando todo mundo fala assim, é a questão das férias, a questão do tempo, e sempre vai se bater nessa tecla. Mas eu vi o São Paulo dizendo, mas precisa jogar com intensidade. Pô, eles querem quanto tempo para poder condicionar o jogador hoje? Na nossa época, tinha uma época que quando a gente jogava era 15 dias, uma semana, a gente já estava jogando campeonato. Então não dá pra ser desculpa. Não dá pra ser desculpa. Não, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. O Flamengo hoje é o Corinthians mais organizado financeiramente. Fazendo bagunça a rodo. Pode trazer o treinador que fosse, continuar com a diretoria dessa amadora fazendo bagunça, você vai sofrer. Você tem que trocar, você tem que trazer um cara. O São Paulo chega com. Ele é mandão, ele manda em todos os negócios, mas não adianta em campo. O problema é. Galera, se a gente ficar estendendo muito aqui, o vídeo vai ficar muito comprido. O que eu tenho para dizer para vocês é que, infelizmente, o nosso time não está bem. O treinador acho que não tem muita culpa nisso, apesar de ter tomado algumas decisões equivocadas. Mas eu acredito sim que a gente pode melhorar, buscar reverter essa situação. Mas é difícil, tá? Porque precisa da equipe querer, né? A equipe querer buscar atrás, correr atrás do prejuízo. Porque tá parecendo que os jogadores não estão com aquela vontade toda. Não estão com aquela ganância que a gente via. Até 2021, 2022, que não foi um ano muito bom, a gente pelo menos era competitivo. Eu não tô vendo esse time competitivo. Mas deixa aí, galera, nos comentários qual é a opinião de vocês. E não se esqueça de se inscrever lá no canal da Jovem Pan, porque o conteúdo é deles, né? A gente está aqui só reagindo. E tenha uma boa noite, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! no campo.